Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite, uma tarde-noite, né, do estudo do Evangelho com Emmanuel. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Rita, boa noite, Denise, a todos que já estão aqui conosco e aos que vão chegar, que Deus nos abençoe nesse propósito de estudarmos um pouco mais do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Denise. Boa noite, meninas, boa noite a todos. Materialmente, espiritualmente falando, né, que nós tenhamos uma noite proveitosa de estudos. Graças a Deus. Então, boa noite a nossa querida Francisca Liduino, Cláudia Gonçalves, a Isabel, que já está aqui conosco. Isabel, como é que está aí em Portugal, Isabel? Tudo bem? A Maria Cristina. Ao Getúlio também, que já chegou, lá do Espírito Santo, está aqui conosco, sejam muito bem-vindos. E a Rosana, boa noite. E aos nossos irmãos que estarão entrando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de domingo, início de noite de domingo, estudando o nosso Evangelho, para a gente ter uma semana aí de muita paz. Boa noite, Neide de Ribeirão, seja bem-vinda, Neide. E para iniciarmos o nosso estudo, a Cláudia fará a leitura do Evangelho de hoje e a prece inicial. O Evangelho de abertura é o capítulo 18, o item 16, lá no 4º parágrafo, que vem em consonância com o estudo de hoje, que é do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 111, que vem falando dos orientadores do mundo. E aí, Cláudia, com você. Bem, o nosso Evangelho, né, o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 16 está sob o título Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E ela congelou. Deixa eu pegar meu Evangelho aqui, peraí, rapidinho. Tá, eu estou com ele aqui em mãos, é o 4º parágrafo, não é? Eu voltei. Diz assim: Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidar dela com amor, e ainda havereis produzir com abundância os seus frutos divinos.
Deixai-a tal como Cristo a entregou a vós. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não corteis os seus ramos. Seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante sedento, que alcançou o seu objetivo. Não amontoeis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. É que existem os que se apropriam do pão da vida, como os há, frequentemente, do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve espalhá-los por todos, e depois procurar os que estão necessitados. Levai-os para debaixo da ramagem da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Vamos, então, depois dessa belíssima página do Evangelho, elevar os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece, dizendo assim: Senhor, aqui estamos, no nosso esforço diário, de vivenciarmos o Teu Evangelho, Senhor. Que possamos, através do estudo, da reflexão, vivenciá-lo no nosso dia a dia, diante dos nossos desafios. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine e nos guie nesse esclarecimento de luz no nosso mundo íntimo, no reino de Deus dentro de nós, para que possamos irradiar a todos aqueles que por nosso caminho passarem. Então, sejam eles encarnados e desencarnados dentro dessa conexão com a espiritualidade amiga. Que Deus nos ampare, nos ilumine e nos guie, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, vamos lá. Denise, com você hoje. Vamos lá, então, gente. Hoje nós vamos estudar a lição 111, Orientadores do Mundo. E nós temos aqui a passagem de João, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto? João 3, versículo 10. Aí Emmanuel traz para a gente, né? É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas de existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, na educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais à vida. Peçamos a Deus, auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos, transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade, considerando essas circunstâncias em se tratando de problema tão essencial para si próprios. É razoável que não perguntem, porque devem saber. Bom, vamos lá, né? Vamos iniciar justamente por essa passagem de João, que é o item 10, né? E eu acho interessante que a gente até dê uma esticadinha para a gente poder entender melhor essa pergunta, né? Essa pergunta que Jesus faz a Nicodemos, né? Onde ele fala, né? O Senhor é o professor do povo de Israel e não entende isso. Jesus fala, né, para Nicodemos: pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade.
Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? E aí, Jesus confronta, né, Nicodemos, justamente porque Nicodemos era considerado um mestre, né, aquele que era um senhor da lei e desconhecia certos assuntos, e ele vinha justamente confrontar Jesus, né, para que Jesus trouxesse para ele algumas explicações que, no momento em que ele é confrontado, ele se aquieta, porque, na verdade, se Jesus, se ele, enquanto mestre, né, que ali ele passava as suas informações para as outras pessoas, se ele mesmo não sabia, o que acontece muito, né, nos dias de hoje, como ele repassa certos assuntos, se ele mesmo não sabe? E foi isso que Jesus fez aqui, quando fez essa pergunta para ele. Se ele é mestre, ele não sabe, como ele consegue repassar informações? E é isso para a gente pensar, traz isso para que a gente pense, né, para que a gente reflita, ainda mais nos dias de hoje. Hoje a gente tem aí várias pessoas da própria internet, né, que se dizem propagadores de informações, que muitas vezes não sabem, né, desconhecem. Isso é muito perigoso. E Jesus traz essa informação para que a gente possa refletir. Como eu repasso aquilo que eu realmente ainda não sei. A responsabilidade que nós temos com essas informações. Fala aí, meninas. E aí, interessante, né, que essa fala tua, a gente lembra que está lá essa passagem, né, de Jesus, de João 3,10, é aquela passagem lá no Novo Testamento, Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento, né? Que é aquele colóquio de Jesus e Nicodemos, né? Que Nicodemos com dúvida de que como é que ele vai nascer de novo, voltar ao ventre da mãe. E assim somos muitos de nós, e como você bem lembrou agora, com relação às pessoas que estão aí pela internet se dizendo produtores de informações, né? E passam informações distorcidas, muitas das vezes. E assim é a nossa responsabilidade diante da doutrina espírita. Antes de eu passar para a Cláudia, eu vou lá na página que foi lida dos 60 anos de aniversário do CELD. O Espírito Vitor fala para a gente em vários... Eu vou usar muito essa página hoje, porque essa página, para mim, ela é muito grandiosa. Então, ele fala para a gente no capítulo, quando ele diz, né, que nós precisamos... A ideia de um homem se uniu, ele começa falando de tudo, começa por um alicerce, quando ele diz o alicerce é feito pelos trabalhadores iniciais. Então, o evangelho foi feito de início, né? Essa fala teve um início. O início é quem? O início é Deus. Deus, Pai, Criador, Provedor. E esse início é que muitas das vezes que é a base que muitos de nós estamos esquecendo. Como ele diz aqui nessa abertura do texto, quando ele fala dessa construção de base, quando ele vem trazendo, perguntando a Nicodemos, você que és doutor da lei desconhece isso? Porque Jesus pergunta isso para Nicodemos. E muitas das vezes somos nós, como você bem lembrou, falamos de coisas que mal conhecemos. Criamos afirmativas de coisas que sequer temos conhecimento. E aí é o perigo. Esse é o grande perigo. E aqui o Vitor traz assim para a gente. Observam as grandiosas lições do Evangelho, mas no trato do dia a dia, lembre-se de que Jesus deverá ser o condutor das suas almas para que a casa espírita seja conhecida no plano espiritual. Como ele solicita o conhecimento da casa espírita no plano espiritual, nós também precisamos ser conhecidos no plano espiritual. Então, que possamos passar as informações, principalmente informações dentro da doutrina, que é o que a gente está falando no momento, mas com certeza com conhecimento da base, que base é essa? O Pentateuco.
Se nós estamos falando da doutrina, a base é o Pentateuco e obras póstumas, que a gente que é CELD, a gente nunca esquece Pentateuco, são 5 livros, e obras póstumas, que é o 6º. E a gente reconhece isso, né? E aí, rapidinho, antes de eu passar, eu vou falar aqui com responder o Getúlio, trazer o comentário do Getúlio, que as igrejas ainda continuam a falar do que não sabem. Exatamente isso, Getúlio. Por que isso acontece ainda até hoje, Getúlio? Por ser mais cômodo, é mais fácil, é muito mais simples do que a gente aprofundar essa fala. Porque quando você adentra a doutrina espírita, que você começa a estudar o Novo Testamento, como a gente está fazendo aqui agora, que Emmanuel está nos levando a raciocinar essa passagem da reencarnação, através da palavra, ele está trazendo isso para a gente, isso vai gerar conhecimento. Quando gera conhecimento, você começa a trazer um certo incômodo para alguns. E não é interessante para muitas outras religiões que isso aconteça. Muitas outras religiões ainda precisam ter as pessoas sob o seu domínio e não lhes permitir pensar por si só. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. O Cláudio também chegou, a Flávia, a Denise, a Zélia. Sejam todos muito bem-vindos. Ao Zeni, todos vocês sejam bem-vindos. Claudinha, com você. Interessante tudo o que vocês falaram, né? Porque a indagação de Nicodemos foi justamente ele questionando a questão da imortalidade da alma, a reencarnação, né? E ele era um fariseu que tinha o conhecimento, mas que estava com a resistência ao novo, né? Então, é interessante só a gente pontuar. Eu vou deixar aqui dentro do estudo algumas perguntas, né? Mas, assim, o tema diz orientadores do mundo são as posturas que nós devemos adotar para o nosso crescimento, com o uso através do conhecimento, como bem sinalizou a Rita, porque como isso vai repercutir no outro. Né? Então, a minha pergunta dentro da reflexão, que eu lembro que a Rita Martins uma vez fez aquelas perguntas, essa lição me fez pensar nisso. O que estamos fazendo com o conhecimento que temos? E qual é o legado que eu quero deixar no mundo e nas pessoas ao meu redor? Porque é isso que ele fala, seja dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, na lei de sociedade, quando fala de educação, fala de outros contextos. Somos parte de uma engrenagem. Usando os ensinamentos de Jesus, podemos sair, não só a casa espírita nos fortalece, a doutrina espírita, mas como é que eu estou além da palavra? Eu estou tendo as atitudes? É isso, meninas, para a gente refletir, para poder ler a visão de Emmanuel, né? Porque a gente até então só está no versículo, tal a grandeza desse versículo. E só para até aqui pontuar, a Alzeni está falando de problemas de dores, de problemas pessoais, né? De prece. Até tem a ver com a coisa da orientação do mundo. Tem um livro, Seara dos Médiuns, que é de Emmanuel, que é a lição 27 da palavra. Eu só vou ler uma frase para a Alzeni para acalentar o coração dela. Diz assim, guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. No momento de dor, a gente tem que trabalhar a positividade. E use a prece, essa ferramenta, para lhe dar o equilíbrio. Ela é legítima, a dor, mas usemos essa palavra para acalentar o nosso coração, a palavra interna. Só isso, meninas. Eu queria dar esse colinho para a Alzeni, que eu vi a dor que está aí presente. A dor é legítima, mas ela é necessária. A gente não pode esquecer nunca isso, porque Leon Denis também fala para a gente lá no Problema do Ser que ainda precisamos da dor. Por quê? Porque a dor é um processo de educação e reequilíbrio para todos nós. Então, se nós ainda não aprendemos, nós precisamos aprender a conviver sem a dor. Só que nós acabamos buscando situações que nos levam a dores. Então, somos nós, mais uma vez, precisando rever, né, as nossas escolhas, para que a gente não tenha tanta dor. Né? E a doutrina espírita é sábia, muito sábia. Leon Denis mais maravilhoso quando traz nos seus estudos, que a gente recomenda, tá, Alzeni? O Problema do Ser do Destino, o livro O Problema do Ser e no Destino, da editora CELD, a gente não utiliza a dor, a gente utiliza só o Problema do Ser e do Destino,
porque é para a gente estudar esse livro. Leon Denis traz para a gente um estudo um autoconhecimento, estudo de nós mesmos e o que é que nós estamos fazendo com a nossa caminhada. Então, Leon Denis nos convoca a esse estudo para a melhoria da nossa caminhada nesse livro. Então, é um livro que a gente recomenda, tem um capítulo específico que vai falar da dor, que quando ele fala da dor, ele traz exatamente, logo no início dos primeiros parágrafos, ele traz essa fala da necessidade da dor para nos reeducar, nos reequilibrar. E aí, Cláudio, eu concordo com você, inclusive eu trouxe uma fala parecida com a sua, quando a gente lembra a questão das outras doutrinas religiosas, né? Eles não aprofundam o estudo, ou muitas das vezes eu tenho algumas até aprofundando, porém, é muito mais cômodo a gente continuar do jeito que está, porque ser espírita dá trabalho, ser espírita é trabalhoso, porque ser espírita nos convida a termos responsabilidades, e nem sempre, nem todos nós estamos preparados para essa responsabilidade. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Denise. Eu ainda vou complementar o que você falou. Ser espírita faz com que nós tenhamos que nos autoconhecermos. E eu acho que o problema está aí, no autoconhecimento. Com certeza, sem sombra de dúvida. Vamos lá. Eu vou ler o primeiro e o segundo, que eu acho que eles têm uma complementação, e aí a gente faz o comentário, tá? Olha, Carla, antes de você ler, a Flávia está concordando aqui, está dizendo, ser espírita exige mudanças. É isso aí, Flávia. Por quê? Porque esse autoconhecimento que a Denise acabou de trazer nos obriga a mudar. E será que a gente quer mudar? Muitas das vezes a gente não quer, né? Okay. Essa é a realidade. Vamos lá. No primeiro e no segundo parágrafo, ele fala assim, é muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas de existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. E aí, eu achei interessante, né, porque ele fala reclamando provas da existência da alma. Tem essa questão que a gente vê o tempo todo, né, essas argumentações, que, como você já falou, é muito mais fácil a gente fugir da realidade, né, e viver ali atrás, né, lá na coxia, né? E as pessoas não querem entender muito como isso funciona. Como é a questão de ter um espírito fora da carne, de ter uma vida futura, que é o que mexe com a gente, né? Essa questão de saber que nada acaba aqui, que a gente prossegue, que tudo continua, né? E quando ele fala dessas essas inquirições, que elas serão consideradas pueris, porque elas serão consideradas pueris, né? Em algum momento, isso vai ser desnecessário, até porque se existe toda essas perguntas, né? Essas dúvidas, muitas vezes, dos cientistas, daquelas pessoas da ciência, as pessoas que são mais cultas, são as que mais argumentam, né? Quanto mais você estuda, mais você procura justificativas, né? Você não aceita certas situações, quanto mais culto você é. E aí, quando ele fala aqui, porque eles próprios duvidam se eles existem, né? Eles chegam a um ponto de ter dúvida da própria existência. Então, eu achei muito interessante esses dois parágrafos e torço para que chegue logo esse momento, né, onde essas considerações, essas inquirições serão pueris. Torço muito para que isso chegue logo. A Cláudia. Esse questionamento da imortalidade da alma é uma coisa que sempre existiu, né? E a gente, muitas das vezes, é que nem Tomé, tem que ver para crer. E aí mas isso é fruto o quê? Da nossa imaturidade. E conforme a gente vai evoluindo, né? Aí até, como você bem falou, a questão do conhecimento, a necessidade da instrução, mas a instrução tem a asa do conhecimento, mas a asa da sabedoria. E ela é de fora para dentro.
E depois a gente vai se educar, porque o autoconhecimento, como você falou, é essa construção interna dentro de nós. Muitos não querem, como bem sinalizou o Cláudio, o sofá, o comodismo é gostoso. Muitas das vezes, porque quando ampliar os olhares exige de nós uma outra perspectiva. No livro Obras Póstumas, que a Rita até sinalizou que é uma obra belíssima, que são as anotações de Kardec que a gente estuda no Leon Denis, tem o capítulo da aristocracia, que é muito marcante, quando você tem o conhecimento e não quer compartilhar. Então, por isso que muitas das vezes a igreja não passava as informações, mas o espiritismo veio quebrar isso, nos mostrar que a gente precisa fazer a nossa parte, que somos construtores dessa evolução enquanto espírito, que bem você sinalizou, Denise. Então, é perspectiva. Por isso que a gente ainda passa por esse processo e repercute na nossa sociedade. Porque através quando a gente, nos contextos da educação, da ciência, nos meios aos quais estamos inseridos, nós temos essa roupagem e precisamos quebrar os paradigmas e saber o que vamos propagar, né, para não fazer umas fake news, que hoje é a moda no mundo de relação de sociedade. É isso, meninas. E aí o Cláudio só coloca assim, ó, os conhecimentos do mundo, por maior que sejam, é a fração minúscula perante as coisas do espírito. Sim, mas para isso, tem no livro O Problema do Ser, que a Rita sinalizou, tem um capítulo chamado Consciência e Sentido Íntimo, que ele trabalha em nós o sexto sentido, vamos dizer assim, né? A nossa sensibilidade para entender qual é a proposta de Deus da vida espiritual nas situações pelas quais a gente passa na matéria e como a gente vai fazer essa conexão. Muitos não têm esse olhar. É o pão, queijo, é o São Tomé, né? Tem que ver para crer. É isso que a gente tem que ficar atento para não cair nessa onda, porque a tendência, se a gente não estiver desperto, é cair nessa onda do lado materialista, que a sociedade sempre nos impõe, né? E é interessante, né, o que vocês trouxeram. Nesses 2 parágrafos, né, me remete lá à Gênese. A Gênese, no capítulo 2, no primeiro parágrafo da Gênese, do capítulo 2, quando ela vem falando da existência de Deus. É a base que a gente falou ainda há pouco. Se nós não temos a consciência dessa base, nós não temos a consciência da imortalidade da alma. Nós vamos questionar como questionou Nicodemos. E como vocês bem trouxeram, quanto mais conhecimento se tem, mais condição de se questionar tem, porque você não vai aceitar qualquer coisa. Você vai querer explicações minuciosas. Nicodemos, como assim? Como nascer de novo? Como? Eu, homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe. O homem que tinha conhecimento de tudo. E ele faz um questionamento simples. Como é que ele já, naquela idade, volta? Ele não entendeu isso, com todo o conhecimento que ele tinha. Então, quando Kardec traz a Gênese, no primeiro parágrafo ele fala assim, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, se Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus é Pai, é Criador, nós somos a criatura vindos de Deus, criados por Deus. Então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, ele também é o primeiro ponto de partida. Ele é o primeiro ponto de partida. Ele é o ponto de partida, o primeiro ponto de partida de tudo que existe. Ele é a base que repousa tudo. Então, se nós não temos essa consciência da base, não temos esse conhecimento dessa base, fica difícil a gente manter com integridade os ensinos, vou voltar a lembrar, a gente está falando dos ensinos da doutrina espírita, quiçá os demais da vida intelectual, como no teu caso aí, né, dona Denise, professora Denise, como a gente está rindo, mas é porque ele fala mais adiante aqui, porque é para todos nós, quando ele fala, porque afinal, nesses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando no fundo se eles próprios existem. Se a gente não tem a certeza da imortalidade da alma, eu também não tenho a certeza de Deus, que é a base primária. E como a doutrina espírita traz para a gente os 5 pilares da doutrina, se a gente tem esse conhecimento e essa certeza desses pilares, Deus, a imortalidade, a continuidade, a comunicação nos dois mundos, se a gente tem essa base, o restante fica mais fácil.
É isso, Flávia. É exatamente isso. A igreja oferece facilidades para alcançar as graças divinas e só confessar e fica livre da responsabilidade de ter causado mal a alguém. Tem o demônio que faz todo mal. Não tem culpa. Por quê? Foi dessa forma que nós fomos educados até então da cobrança, da facilidade do perdão. Rezei não sei quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria, sei lá quantos o quê, estou perdoado. E aí eu saio da igreja, viro as costas, cometo o mesmo erro. Por quê? Porque a gente não entendeu quando Jesus curou todos os que ele curou pela caminhada e deixou bem claro: vá e não peques mais. A sua fé te curou. Ele, em momento algum, ele diz: eu te curei para você. Não. Ele só lembra que a fé de cada um foi o que curou e para que ele não peques mais, que ele não cometa o mesmo erro para que não cause dores maiores. Por isso, Leon Denis fala no processo educacional através da dor. Nesse convite que Jesus nos faz para não pecarmos mais, para não voltarmos à dor, é o convite que Leon Denis, é a chamada de Leon Denis para a nossa reeducação e reequilíbrio através da dor, ainda por estarmos lá na escala espírita, né? Ainda naquela condiçãozinha de espírito lá que estamos. E aí o Cláudio traz aqui também uma colaboração quando ele diz: quando esses conhecimentos forem de domínio geral, haverá tantas modificações na sociedade, aí sim chegaremos à tão sonhada transição. Aliás, na transição nós já estamos, né? Desde quando Jesus veio trazer para a gente o ensinamento da lei, a gente acredita que ali a gente começa a transição planetária. Falta ainda a nossa transformação para que ela se efetive, né? Que eu acho que é o mais complicado desse processo todo aí, é a nossa mudança, como bem lembrou a Denise. Por favor, Denise, te devolvendo aí. E aí, só complementando o Cláudio, lembrar, né, que a gente escuta isso o tempo todo, né, que a doutrina não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões, que aí a gente vai chegar a esse ponto que Cláudio falou aí, aonde nós vamos ter essa modificação na sociedade, né, aonde nós não vamos ter tantos preconceitos, né, tanta dificuldade de convivência e de relacionamento, que eu acho que é o nosso maior problema, né? Bom, continuando aqui no terceiro parágrafo, né? Eu vou já completar com o quarto também, porque o terceiro parágrafo a gente já falou para caramba, mas é legal a gente falar, né, mais um pouquinho, que é a resposta de Jesus a Nicodemos. Embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, né, que é orientadores do mundo, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais à vida. Peçamos a Deus que auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. E aí, o que a gente vai entender nesse trecho, né, nesses dois parágrafos? Né? Primeiro, que esses condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais. Primeiro, que a gente já sabe, a gente já entendeu, né, que nós não damos, na verdade, muita importância ao espírito. Né? A gente ainda está muito preso à matéria. Então, a gente se preocupa muito com a matéria. Tem até, né, no capítulo 17, lá do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Esse foi o estudo de ontem, que eu acho muito interessante. A gente precisa cuidar do corpo, porque o espírito precisa do corpo. Eles estão ligados diretamente. Só que a gente não pode esquecer que nós somos espíritos, né? Espíritos imortais, e que se a gente, como a própria Rita falou, a questão de se a gente não acredita num Deus, fica muito difícil a gente acreditar que nós somos espíritos, né? E que nós temos assim essa imortalidade, que não vai acabar, que não vai, uma certeza a gente tem, de que todos morreremos. É a única certeza que a gente tem, quando a gente nasce, que a gente vai desencarnar um dia. Mas que a gente vai desencarnar, a gente só vai perder o corpo, mas que o espírito vai continuar, e que a gente não vai descansar, lamento informar, a gente vai continuar trabalhando e muito. E quanto mais a gente souber, né, mais a gente estiver informado que essa é a vantagem, eu digo, vamos dizer que é um privilégio, não vou nem dizer vantagem, é um privilégio da doutrina, né? Todas essas informações
todas essas verdades que nos chegam, né? A gente tem esse privilégio de poder aceitá-las ou não, né? De discordar ou não, que a gente possa levar isso. E quando ele traz para a gente que a gente continue, que a gente não pode continuar tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado, é que a gente tem que começar pelo alicerce, pela base. Não dá para querer começar lá de cima se a gente não tem ideia da base. E a doutrina traz a base para a gente, o que muitos segmentos religiosos ainda não, porque tem a interpretação, né, a interpretação de cada um, ou o interesse de cada um, né, de informar aquilo que lhe é interessante. E passo a bola. Cláudia. O que ela falou, porque isso é o que a doutrina nos prega, né? A fé raciocinada e não a fé cega. Porque quando a gente tem a fé raciocinada, essas indagações que até a Flávia colocou, né, faz com que a gente entenda os mecanismos da justiça divina, que a reencarnação, qual é a proposta da reencarnação, e quando a gente vai criando a base, a gente vai entendendo e compreendendo qual é o propósito de Deus. Deus não está nos punindo, está nos educando, né? E a educação é um processo que passa pela dor, passa por várias situações. E uma coisa que me tocou muito no que você falou, penetrar a casa do progresso pelo telhado. É um passo atrás do outro, é tendo uma meta, é usando Jesus como modelo e guia, e usando as ferramentas que a doutrina nos dá. Uma das obras, e até quando a Flávia falou, me veio muito isso à mente, para a gente construir a justiça divina dentro de nós, nesse olhar, é a obra Céu e Inferno, onde na primeira parte ela nos quebra os paradigmas que a gente tem, né, na visão que a igreja nos colocou, e depois nos dá o colo que são as lições, e, né, através dos espíritos. E tem um espírito, só para a gente pontuar, os espíritos medianos somos nós, eu me vejo assim, com a visão material. Sou materialista muitas vezes, mas já tenho a visão da imortalidade. E cada história vai contando uma, mas tem uma que mexe com o meu coração, e aí depois vocês leiam aqui, é do senhor Cardon, que era médico, tinha todo um processo de intelectual, passou pela dor e depois ele ressignificou isso quando da passagem, né? Então, assim, é só para a gente refletir. É isso que a gente tem que olhar, porque o Cláudio coloca aqui para a gente, assim, ó, para entender a reencarnação, temos que procurar entender que é Deus, sem compreender sua bondade, sua perfeição e todas as suas qualidades. Não compreenderemos a reencarnação. Isso, né, é o que até a Rita já... Ele está lembrando que a gente traz o que está lá na Gênesis, né? O que Kardec lembra para a gente na Gênesis, né? O Cláudio está trazendo para a gente aqui essa informação, né? Na fala dele, ele nos lembra a Gênesis no capítulo 2, como a gente lembrou. E aí, termina, Cláudia, por favor. Mas, não, era isso que eu ia falar. Você muito bem falou do capítulo 2 da Gênesis. Então, assim, a gente vai construindo esse olhar, que a gente busca a fé raciocinada, a instrução. E aí o livro Pensamento e Vida tem 2 capítulos, um que fala sobre a instrução, outro sobre a educação, e lá na frente, é o capítulo 18, fala sobre a sociedade. A sociedade é reflexo de como a gente usa as ferramentas que a gente tem. E a doutrina nos dá boas ferramentas para a nossa condução na visão espiritual, estando na matéria, como bem sinalizou a Denise, né? Precisamos do corpo, mas a visão espiritual faz todo o diferencial na nossa trajetória. Enquanto encarnados, imagina desencarnados quando a gente não tiver o corpo para nos prender aqui, né? Aí a gente volta lá na página de sexta-feira, quando a Cláudia trouxe o livro do Céu e Inferno, o Espírito Vitor fala assim para a gente: estude com afinco o livro Céu e Inferno, para não se esquecerem de que não são os títulos, os cargos, aí ele está falando da casa espírita, né? Que os farão felizes no plano espiritual, mas o que conquistaram dentro dos seus corações, do próprio coração, no trato com o próximo, dentro e fora da casa. O centro espírita continuará dentro de cada um de vocês, do lado de cá, que ele está falando do plano espiritual, né? Se vocês colocarem dentro do coração boa parte do que aprenderam, aí sim vocês não terão vergonha de conviverem com os bons espíritos.
E ele vem falar da Gênese também, muito interessante, quando ele fala assim, que estudem a Gênese, para que entendam as leis universais, mas não se esqueçam de que o Centro Espírita simboliza para todos a possibilidade grandiosa de servirem ao Criador na pessoa do próximo. Então, aqui, Vitor está nos lembrando exatamente o que Emmanuel está trazendo aqui para a gente raciocinar. É aprendizado, gente. É aprendizado puro e simples. E quando ele vem falando, porque ele pontuou todos os livros, tá? Ele pontuou a codificação, o Pentateuco, e cada um ele vem trazendo uma situação que a gente precisa ir amadurecendo em nós, porque não adianta a gente ter o conhecimento doutrinário, que é o que ele que é o que Emmanuel tá, o raciocínio de Emmanuel é esse, orientadores do mundo, porque a gente tem o conhecimento, mas a gente traz a orientação de forma errônea. E o espírito da nossa casa, o espírito Vitor, vem corroborando fielmente com essa mensagem, com a fala desse estudo de hoje. Denise. Abre teu som, está fechado, eu não consigo abrir aqui. Abri. Fechei, peraí, fiz errado, agora foi. Abriu. Continuando, né? O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor apenas teórico precipita-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. E aí eu não vou falar muito não, tá, gente? Eu só vou trazer o seguinte, nesse trechinho aqui, o que dá para entender é o seguinte, a teoria ela é importantíssima, a gente precisa dela, a gente precisa estudar, né? A gente precisa se informar, mas, além disso tudo, a gente precisa colocar em prática, e a prática, muitas vezes, ela é diferente da teoria. Então, a gente precisa ter a experiência. A experiência ela é importantíssima em todos os campos da nossa vida, né? Quando a gente fala do espiritismo em si, né? Dessas experiências, de todo esse legado, de todo esse estudo que a Rita lembrou agora, né? Dessa base toda teórica que a gente precisa no espiritismo, né? Ela é importantíssima. É importantíssimo você estudar todas as obras, mas só estudar não adianta. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa aprender, sair do centro, sair daquela nossa caixinha, que é maravilhosa, dentro do centro tudo é lindo, e viver. Quando a gente sai do centro, que a gente se depara com a realidade, aí está na hora de colocar em prática tudo aquilo que você estudou e que você acha que aprendeu. Cláudia. E interessante, dentro do que você falou, e esse é o nosso grande embate, né? Estar na sociedade, e aí a gente pode usar o Jesus como nosso grande modelo e guia. Por quê? Ele foi questionado dentro das leis de sociedade, né? Tipo assim, dai a César o que é de César. Várias passagens, várias situações, a questão da mulher adúltera, até a experiência com Zaqueu, que queria vir ao encontro dele, ele não era aceito pela sociedade da época, ele vem a Zaqueu e o recebeu. Então, assim, quando a gente está no embate do nosso mundo, assim, se fosse Jesus, o que ele faria? Isso vai dando a gente uma outra perspectiva. Sair da palavra pelo exemplo, né? A autoridade moral dele estava nisso. Então, até a verdadeira educação é a educação moral, é a empatia de chegar ao outro, não tendo a dor do outro, mas sinalizando, às vezes, quando ele erra e quando ele acerta também. Mas a forma como a gente vai expor o outro, né? O Cláudio coloca assim, eu sempre tive em mim a ideia de que era impossível que Deus fizesse uma máquina tão perfeita para morrer e acabar. Assim que cheguei ao centro e falavam da reencarnação, achei o que precisava. Estou há 17 anos procurando aprender. Todos nós somos aprendizes. Você se permitiu despertar as indagações, porque a lei de Deus é isso, né? Nos dá essa condição do aprendizado. Basta que queiramos realmente aprender como você se propôs a aprender.
E para a gente ir fechando, porque já são 15 para as 6, lembrando é que lá no final, quando você vem trazendo o médico Leviane, até verifiquei a verdade, a gente lembra, né, os responsáveis por estar ajudando a doutrina lá na ciência. Né? Vamos lembrar do Alfred Wallace. O Alfred Wallace ele foi contemporâneo do esqueci ai, meu Deus, agora me deu branco o nome do homem. Ele vem a pesquisa das espécies também, como, lembra aí, o pesquisador das espécies. Agora esqueci. E o Alfred Wallace, lembra aí, Maria Angélica? E o Alfred Wallace, ele se manteve fiel à sua crença que ele era espiritualista, ele não era nem espírita, ele era espiritualista. E ele se mantém a sua crença, foi abandonado pelos seus pares, mas ele se manteve firme diante do que ele já conhecia. Assim também a gente lembra, Darwin, ele era contemporâneo de Darwin, o Alfred Wallace, e ele se manteve firme, passou por vários prejuízos na vida material, mas se manteve firme. William Crookes, da mesma forma, também abandonado pelos seus pares, criticado o tempo todo, mas com fidelidade a Jesus, a sua crença. E assim, diante do que vocês trouxeram ainda há pouco, eu só vou deixar a última fala do Espírito Vitor, quando ele falou para a gente o seguinte: cultivem o estudo da doutrina espírita sempre. Entretanto, não se esqueçam de espiritualizar-se. Quando ele nos convida a nos espiritualizar, ele nos faz a lembrança que foi trazido aqui. Quando saímos, a gente costuma dizer assim, quando a gente dobra aquela esquina que chega no extra, como é que é o nosso comportamento? Né? Saímos da casa espírita, como é que a gente sai? Quem sai de carro? Na primeira esquina ali, alguém já me fechou, acabou. E quem está no ponto do ônibus? O ônibus passou e a gente chamando o motorista para caminhar bem longe da gente. Então, é isso. Estudemos a doutrina espírita, sim. Cultivemos o estudo da doutrina, mas aprendamos a nos espiritualizar para que possamos sair bem melhor do que chegamos nessa encarnação. Cláudia, suas despedidas, por favor. 2 minutos. O que eu até coloquei aqui no chat para o pessoal, que no livro Depois da Morte tem a vida superior, né? É como os espíritos mais desmaterializados estão na erraticidade. Como é que é essa vida superior? Então, que a gente busque esse conhecimento através da doutrina, vivenciar o reino de Deus dentro de nós, procurando aprender, trabalhando a humildade e despertando, passo a passo, essa fé raciocinada através não só da palavra, porque a palavra é o que o pensamento... Ela está travando. Vamos lá, Denise. Vou lá. Gente, então, assim, só para nós fecharmos, não deu para concluir tudo, mas eu acho que o pensamento deu para que a gente entenda, como nós somos os orientadores, né? Todos nós somos, querendo ou não, né? Eu enquanto professora, mas enquanto mãe, né? Enquanto profissional, enquanto tudo, a gente precisa entender o seguinte, nós teremos benefícios, tá? Dentro dessa orientação, quando a gente sabe fazer essa orientação, mas também teremos prejuízos, tá? Quando a gente usa mal essa influência, quando a gente não sabe trabalhar com esse dom, né? Que existe o dom da orientação. Então, que essas pessoas que podem usar bem essa influência, que usem, que façam bom uso, tá? Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade de ter podido estudar com todos vocês no dia de hoje. E aí o Cláudio está lembrando aqui, somos todos instrumentos para a nossa perfeição. Com certeza, Cláudio, é isso que a gente não pode esquecer nunca. Até domingo que vem a gente está aqui de volta. E vamos agradecer, né? Vamos à nossa prece para a gente agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, por essa oportunidade que nos foi oferecida na noite de hoje desse estudo. Estudarmos o Evangelho com Emmanuel, compreender as nossas necessidades para a nossa melhoria na caminhada carnal, para a busca da melhor
na melhor busca da vida futura. Senhor, nesse momento voltamos ao seu coração para lhe agradecer por mais essa oportunidade que nos foi oferecida pela Web Estação da Luz, para estarmos aqui, Senhor, estudando, raciocinando, entendendo um pouco mais o seu Evangelho de Luz. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa semana que hoje se inicia. Abençoa, Senhor, a toda a equipe de trabalhadores dessa tarefa, aos que aqui estão e aos que não puderam estar. Abençoa, Senhor, a nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Leão Denis. Abençoa toda a equipe da Web Estação da Luz. Enfim, Senhor, abençoa a toda a humanidade, aos irmãos que aqui estiveram, com cada lar aqui representado. E com a certeza, Senhor, que o Senhor nos disse que onde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, que ali o Senhor estaria, com a certeza da sua presença em nossos lares, em nossos corações, nesse momento de estudo, que lhe pedimos, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre, nos sustentando, nos abençoando, nos fortalecendo a caminhada, com a sua paz, com a sua luz, com o seu amor, com a graça de Deus. Paz e bem aos corações, que tenhamos uma semana de muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.